Duda Teixeira vai entrar para comentar comigo as pautas nacionais e internacionais, porque tem turnê do Lula, então sempre rende assunto aqui com essa perspectiva brasileira sobre o resto do mundo. O Lula discursou no domingo 22 na sessão de abertura da Cúpula do Futuro, evento paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas. O petista reclamou da falta de dinheiro para o meio ambiente e afirmou que a ONU precisa passar por uma transformação para resolver a questão da governança global. O microfone do presidente brasileiro foi desligado no final por exceder o tempo de discurso. Vamos acompanhar. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva, que reduza as assimetrias e uma economia baseada em dados e mitiga o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Todos esses avanços serão louváveis e significativos, mas ainda assim nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. As instituições de Bretton Woods desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Que vergonha, hein? Ficou falando sozinho aí depois do tempo. Lula, depois de fazer esse discurso contra o duplo padrão, que é o que a gente aponta aqui na própria postura do Lula, que fica aí condenando os organismos internacionais e às vezes está alinhado ao duplo padrão até desses organismos. Em vez de condenar de maneira crítica e incisiva os regimes autocráticos aos quais se alia. Duda Teixeira, boa noite. Felipe, o melhor trecho é esse final aí, né? que eu não ouvi, deve ser por isso mesmo, eu não consegui entender o que ele estava falando. E ele fica ali criticando o Conselho de Segurança da ONU, a ONU. Mas vamos lá, o Vladimir Putin, ditador da Rússia, invadiu a Ucrânia. A Rússia que é membro do Conselho de Segurança da ONU, que deveria meio que reagir, né? Evitar esse tipo de guerra. Putin foi lá, fez isso, Lula não falou nada. É isso. Pois é, então, Duda Teixeira aí ironizando o presidente de que o melhor trecho do discurso foi aquele que ninguém ouviu. Acho uma ótima síntese, porque em todos os demais ele estava fazendo jogo de cena. A gente vê como Lula passa pano, para usar o jargão coloquial aí das redes sociais, para a Rússia, que mandou invadir a Ucrânia, passa pano para o Irã, que patrocina tanto o Hamas e o Hezbollah, que atacam Israel respectivamente pelo sul e pelo norte, e quando Israel reage, demoniza Israel, acusa de genocídio, não quer nem saber os detalhes sobre cada episódio em particular. Hoje nós noticiamos a reação do Celso Amorim, ainda vamos detalhar para vocês, falando que é tremendamente revoltante Israel atacar o Hezbollah, e fica aí fazendo coro pelo sul global. Agora, o que você acha dele usar esse sul global, que agora está na boca da militância de esquerda brasileira, para reivindicar uma representatividade maior para ele e para supostos aliados desse, vamos dizer assim, conjunto de países por uma divisão hemisférica muito conveniente? Quando o Lula fala de sul global, quando ele fala de BRICS, quando ele fala de multipolaridade, ele está fazendo o discurso do Putin, que eu citei agora, e do Xi Jinping da China. É isso, é um discurso anti-americano. Anti-ocidental, né? Anti-ocidental, que está toda hora só fazendo ali o que, principalmente o Putin, em termos aí, quando a gente fala de geopolítica, e do Xi Jinping em termos econômicos, é o Lula entrando nessa história, que é o que o Celso Amorim também
o tempo está falando, né? O Lula está o tempo inteiro ali fazendo ligação para o Putin, manda carta para o Putin quando o Putin é eleito, e o discurso inteiro dele, né? A gente já viu o Lula falar que a Ucrânia tinha culpa, que a Ucrânia queria ter a guerra, a OTAN era culpada da invasão, enfim, toda hora essa coisa pró-Putin que, enfim, a gente não aguenta mais. E tem muito do populismo dele, né? O populismo, repito sempre, a explicação teórica é uma estratégia discursiva que divide a sociedade em dois campos antagônicos e mobiliza um contra o outro. Em geral, o povo, conceituado por cada populista conforme a sua conveniência, contra a elite, o sistema, etc. E o Lula internacionaliza esse populismo. Vamos ver um pouquinho também do discurso da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela admitiu que a estratégia do governo Lula para lidar com o período de estiagem e queimadas não foi suficiente. Ela disse o seguinte à Folha de São Paulo antes de viajar aos Estados Unidos para participar da Cúpula do Futuro, evento realizado durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Abro aspas. O que nós estamos descobrindo agora é que o planejado não foi suficiente. E ter essa clareza e essa responsabilidade de não querer mascarar a realidade ou minimizar a realidade faz parte de uma postura republicana diante da sociedade. Fecho aspas. Você já viu o Lula fazer isso, Duda? Assim, é um meia-culpa bem genérico, né? Não foi suficiente, tá? Não diz exatamente em que, como, onde e tal, mas chega a ter ali um indicativo de meia-culpa. O Lula nunca dá o braço a torcer, geralmente. Você queria comentar alguma coisa? Tem uma questão aí, a Marina Silva não é só ministra do Meio Ambiente, né? Ela é ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Eles aumentaram esse nome do ministério quando ela assume. E aí é isso, quer dizer, não está preparado, não foi suficiente. Pois é, mas ela e o Lula deveriam ter preparado a gente para enfrentar essas coisas. Não somos nós que vamos ter que avisar essa gente que existe uma coisa chamada mudanças climáticas, né? Mas eles estavam muito ocupados fazendo propaganda, Duda. Pois é. Mostrando que era preciso combater a mudança climática. E quem não defende o combate à mudança climática é fascista, é nazista, tá. Aí, tá no poder, tá com a caneta na mão, o que tá fazendo? Nada. Não só não faz nada, como ainda viaja. O que eles querem é defender essas ideias todas no palco internacional, né? Tanto que a Marina está lá, né? A Marina era para estar aqui, né? Tentando ajudar a debelar esses incêndios todos, que dobraram, né? Os focos de incêndio dobraram esse ano em relação ao ano passado, né? Mas não, o que eles gostam mesmo é ir lá, encher de pompa e ficar falando no palco da ONU. Exatamente. Que é parte também desse populismo, porque se fala em defesa dos povos da floresta. É o discurso que eles venderam, inclusive ao longo da campanha eleitoral. Então, o que a gente está presenciando é mais um estelionato eleitoral. A gente aponta, seja qual for o governo, apontamos vários ao longo do governo Bolsonaro e sempre apontamos ao longo dos governos petistas, que já são vários, né? Por isso que eu digo sempre. Questionada se o presidente Lula ficará constrangido ao tratar do tema na ONU, a ministra do Meio Ambiente respondeu, aspas, temos a maior seca dos últimos 73 anos no Pantanal, dos últimos 40 anos na Amazônia. Isso não foi um fenômeno produzido pelo país. O Brasil é vítima da mudança do clima. O Brasil é um país vulnerável. Fecho aspas. É por isso, Duda Teixeira, que eu desconfio quando se anuncia meia-culpa de político no Brasil. Porque sempre depois dá um jeito de mostrar, olha, a nossa culpa não é tanta, que está acontecendo isso e aquilo, né? Então, assim, essa é a versão Pablo Marçal, da Marina Silva. Uhum. Ele pede perdão, ao mesmo tempo que ele, não, mas eu queria, nos últimos debates, eu mostrei a minha pior versão, mas eu queria mostrar o caráter de cada um aqui, que compete comigo, etc. Quer dizer, ele pede perdão, mas ao mesmo tempo ele justifica as condutas anteriores como uma necessidade de expor a faceta dos outros. A Marina Silva, ela expõe que não fez o suficiente, mas olha, tem isso aqui, tem isso aqui. Quer dizer, nunca é o meia-culpa completo. Olha, tem isso tudo aí, a gente sabia que ia ter que lidar com um cenário assim, a gente deveria estar preparado, não está. Então não é algo que se possa desculpar, essas são as circunstâncias, é a realidade. E havia uma realidade bastante similar durante o governo Bolsonaro, em que eles não davam a mínima para essas observações e para esses contextos. Eles cobravam do governo. E agora saem pela tangente, Duda.
Bom, e ela diz ali, o Brasil é vítima das mudanças climáticas. Felipe, quase todo país no mundo é vítima das mudanças climáticas em menor ou maior grau, né? A diferença é que tem governos que conseguem se preparar para esse tipo de coisa, ou para inundação, ou aumento do nível do mar, ou incêndio, o que quer que seja. Cada país tem uma realidade. O Brasil, isso sim, é vítima de governos ineficientes que não conseguem preparar a população ou atuar quando acontecem esse tipo de crise climática. Isso sim é que a gente é vítima. E aí, hoje está um chororô, tanto da Marina quanto do Lula, e até o Bolsonaro também tinha essa ideia de que, olha, os países ricos têm que pegar e mandar dinheiro aqui para ajudar a gente a cuidar da floresta da Amazônia. Dinheiro nunca foi problema. Aliás, quando nos mandatos anteriores do Lula, que também o incêndio na Amazônia estava no pico, né? Foi o pico histórico que teve, a Marina era ministra, e aí conseguiu se organizar ali para fazer um programa para prevenir o uso do fogo, orientar as pessoas como usar e ter ações também de repressão, né? E aí agora parece que está completamente incapaz de fazer qualquer coisa. E olha só o que a Marina Silva falou em seguida, abro aspas para ela. Obviamente que quando você está nesse lugar, você pode ser cobrado. Ser cobrado não é problema. Agora, obviamente que os países desenvolvidos, para cobrar, eles precisam também fazer o aporte dos recursos que ficaram acordados no Acordo de Paris. Fecho aspas. Está aí querendo passar a sacolinha para que os países desenvolvidos ajudem o Brasil a combater as queimadas. O governo Lula não gosta de ser cobrado não, tá, Marina? Só para deixar claro, você está no governo Lula, geralmente, ao longo de todos os governos do PT, não só do Lula, mas de Dilma Rousseff, ataca aqueles que cobram, principalmente quando são jornalistas. Aliás, mostramos aí vídeos recentes do Lula se referindo aos jornalistas com os piores termos possíveis, né? Inclusive foi falar outro dia de editoriais relativos à Petrobras, chamou de imbecis, e já chamou de cretinos, e já chamou daí para baixo. Num nível assim muito parecido com alguns exemplos que a gente viu, algumas amostras durante o governo Bolsonaro, tanto pelo então presidente quanto pelos seus ativistas de rede social. Então essa história de você pode ser cobrado não é bem assim, né? A gente cobra, mas a gente é atacado, é retaliado, né? Tem toda aí a militância virtual para tentar intimidar o trabalho daqueles que efetivamente vigiam o poder. Mas ela está aí, Duda, pedindo mais recursos, etc. Quer dizer, aquela parcelinha ali de culpa que ela admite no suposto meia-culpa, ela é diluída em uma série de fatores. Não, mas tem esse tempo, tem essa estiagem, tem os países que não estão fornecendo dinheiro, etc. Nunca tem o meia-culpa completa. E continuando um pouco o raciocínio que eu estava fazendo, quer dizer, quando o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento, não precisou de muitos recursos de injeção de capital. Foi vontade política, foi política, eficiência, discussão com o resto da sociedade. Então, essa história de que, olha, a gente não tem dinheiro, os outros precisam mandar dinheiro, porque sem isso a gente não consegue, é isso, está arrumando um pretexto, está tentando diluir a culpa para não ter que ser responsável pelo problema que eles não estão conseguindo enfrentar. E vamos lembrar que o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ajudou aí, deu uma mãozinha para o governo, que está sendo interpretada na imprensa amiga de uma maneira que eu vou te contar, hein? Bom, o Dino está cobrando do governo uma atitude, o Dino está dando uma mãozinha para o padrinho político dele, para poder usar créditos extraordinários, quer dizer, para poder usar um dinheiro extra fora ali do cálculo, da meta fiscal, etc., da balança ali que a gente cobra que o governo faça e não faz, né, com todo o seu ajuste, com o equilíbrio das contas públicas. Está deixando usar um dinheirinho por fora para combater essas queimadas que o governo tem mostrado incompetência em fazer. E vamos ver como é que vai gastar esse dinheiro, se é efetivamente para apagar o fogo ou se é para irrigar mais ONGs aí da companheirada. A gente vai ter que monitorar bem para onde vai esse dinheiro quando ele for distribuído aí ao longo das próximas semanas. Então a Marina está tentando passar a sacolinha aí dos países desenvolvidos, mas o Dino está liberando uma verba, Duda Teixeira, para que eles possam usar sem que isso acarrete qualquer problema extra para o governo.
E o Dino fazendo isso completamente fora das atribuições de um ministro do STF, né? Ele pegou lá uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que já estava até já julgada ali, né? Tirou aquilo da gaveta e saiu dando ordem, né? Falou assim, olha, manda brigadista para lá, manda bombeiro para lá. Ele virou, na prática, o ministro do Meio Ambiente do Brasil. E é isso, quem deveria ser o ministro do Meio Ambiente do Brasil pega e vai lá passear em Nova York fazer compras. Então você tem a escola Gilmar Mendes, aí depois você tem a escola Alexandre de Moraes, agora você tem a escola Flávio Dino, o direito criativo, como eu chamei, do Supremo Tribunal Federal, obviamente de uma maneira irônica, a gente critica determinadas medidas, como fora do devido processo legal, ou arbitrárias, ou autoritárias, mas o escândalo da Vaza Toga, em que foram divulgadas as mensagens e áudios entre assessores do Moraes no STF e no TSE, mostrou o assessor do Moraes no STF falando para o assessor no TSE, que na verdade era o chefe daquele departamento de combate à desinformação, para usar a criatividade ao fazer um relatório juntando provas sobre uma revista que estaria ali tendo alguma atitude antidemocrática ou qualquer coisa dessa que ele atribui, ele aplica. E o assessor no TSE estava dizendo, olha, só encontrei notícias aqui. E aí o do STF disse, use a sua criatividade. E eu comentei aqui que aquilo era muito ilustrativo, muito emblemático desses tempos em que a gente está vivendo. Porque não era algo fora da curva. O STF tem feito direito criativo conforme a conveniência há muito tempo. A gente teve os exemplos de Gilmar Mendes ao longo da Lava Jato, a gente teve os do Moraes depois da criação pelo Toffoli do inquérito das fake news, e agora a gente tem do Flávio Dino em relação às queimadas. Não se deixem enganar por esses colunistas aí, que têm fontes no STF, ficam exaltando os ministros como líderes de resistência. Dino está dando uma mãozinha para o seu padrinho político.